Bunker News e as principais notícias do dia 14 de agosto de 2025. O presidente do Equador, Daniel Noboa, liderou juntamente com os ministros do Bloco de Segurança, o vice-presidente e membros do gabinete, a marcha até o Supremo Tribunal Federal para protestar contra as decisões desastrosas dos ministros da Corte Superior do Equador. Agora é oficial. SUS lança oficialmente a camisinha texturizada, que será distribuída gratuitamente em postos. Microchips patenteados por Bill Gates são descobertos em uma grande variedade de alimentos do dia a dia. Primeiro eles riram, depois negaram, e o tempo todo, tudo acontecia bem debaixo do nosso nariz, escondido à vista de todos, dentro dos alimentos em que mais confiamos. Uma operação silenciosa em construção há anos. E agora o nome por trás disso foi exposto. Bill Gates, flagrado plantando microchips no seu suprimento alimentar diário. Um rastro de patentes, financiamento de pesquisas e contratos internacionais, tudo apontando diretamente para ele. São décadas de planejamento, implementado discretamente sem ninguém observando. E aqui está o ponto principal. Agora sabemos que eles já estão em nossa comida há 3 anos. Mas piora, porque quando você ver a agenda distópica que impulsiona esse plano, você vai perceber que eles estão construindo a prisão enquanto falamos. E as grades, elas são feitas de dados. Felca, o enganador a serviço do socialismo democrático. Felca, criador digital, mostrou seu caráter ao transformar o caso de exploração de menores envolvendo Ítalo em palanque político. Comemorou a censura do Twitter em 2024 e agora posa de defensor das crianças, mas ignorou que Ítalo já era investigado desde 2024 e se calou. Nunca falou sobre as crianças exploradas em Marajó. Não é defesa, é oportunismo. Na prática, serviu como uma peça útil do governo Lula na cruzada pela regulamentação das redes, usando uma tragédia para vender censura. E ele realmente acha que crimes como o de Marajó ou do Ítalo vão acabar com a regulamentação? Por que nunca cobrou penas mais duras para criminosos sexuais? Por que nunca exigiu responsabilidade dos pais? Não, Felca, você não é herói. É só mais um oportunista a serviço de uma esquerda que nunca se importou com a erotização de crianças. O câncer sempre foi uma corrida contra o tempo, mas agora, graças ao experimento global de mRNA, virou uma corrida armada contra a própria humanidade. O Dr. William Max, oncologista de renome, não está jogando teorias ao vento. Ele traz dados de estudos médicos de prestígio, gráficos, casos clínicos reais. O que ele mostra é aterrador. Cânceres agressivos e fulminantes. O que ele chama de câncer turbo, surgindo em jovens e até em bebês que nem chegaram a nascer, poucos meses depois de suas mães receberem a vacina durante a gravidez. Não é coincidência, é padrão. A curva de casos dispara exatamente depois do lançamento da injeção experimental. E como se não bastasse, Max expõe um dos segredos mais obscenos da indústria farmacêutica. Tratamentos e curas documentados para o câncer, que poderiam salvar milhões de vidas, são engavetadas para que o ciclo de doença e lucro continue. Não é medicina, é um modelo de negócio com cadáveres na planilha. As evidências não são só chocantes, são incriminadoras. A Covid foi a cortina de fumaça para algo muito mais sombrio. Um plano frio e calculado de esterilização em massa e redução populacional. Um genocídio médico patrocinado pelo Estado e blindado pela grande mídia. E como sempre, quem ousa falar vira alvo. Max fala mesmo assim. Porque enquanto eles brincam de Deus no laboratório, nós somos as cobaias no campo de teste. A pergunta não é mais se isso está acontecendo. É até quando você vai fingir que não vê? Todas as mortes excedentes ocorreram no grupo vacinado.
Eles descobriram que o pico de mortalidade ocorreu 100 dias após a vacinação contra a Covid. Um estudo absolutamente impressionante, envolvendo 20 milhões de pessoas no Japão, demonstra claramente que as vacinas experimentais contra a Covid estão literalmente matando pessoas antes do tempo. Incompetência. Os chineses sabem manipular o deslumbramento que Lula tem pela China, que lembra que o Brasil é o único país do BRICS a não dialogar com os Estados Unidos. Além disso, a China pode passar a importar mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil. Enquanto a China continua com seus acordos e com um comércio amigável com os americanos, o Brasil alimenta a discórdia. Mais uma responsabilidade dos pais sendo repassada para o Estado, que nada resolve. A CPI sobre a erotização precoce na internet, proposta pela senadora e ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, tem sido vista com bons olhos dentro do Palácio do Planalto. Assessores do presidente Lula afirmam que o governo não deve se opor à criação da comissão parlamentar de inquérito e que, inclusive, não descarta a possibilidade de ajudar nos trabalhos do colegiado. A avaliação do Planalto é de que questões envolvendo crianças e internet são uma prioridade para a gestão petista e, por isso, nos próximos dias o governo vai entrar de cabeça no assunto. É mais uma bolsonarista ajudando o governo do PT. Unicamp e Fundação Perseu Abramo firmam curso para militantes do PT. Ministério Público investiga por possível promoção político-partidária com recursos públicos. Em julho, foi revelado com exclusividade um curso de extensão na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, realizado em parceria com a Fundação Perseu Abramo, braço de formação ideológica do PT. Oficializada pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, a parceria teve início em janeiro deste ano com o curso Desenvolvimento, Trabalho e Políticas Públicas. Mesmo se tratando de uma instituição pública, todos os candidatos passaram por um filtro rígido para garantir que apenas pessoas dedicadas à militância de esquerda pudessem cursar. As possíveis imoralidades administrativas presentes na parceria entre PT e Unicamp, que incluem promoção político-partidária com bens ou espaço público, levaram o caso ao MP. Dias após a publicação da reportagem, o deputado estadual Guto Zacarias apresentou uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo. A Câmara Municipal de Curitiba admitiu nesta segunda-feira 2 representações contra a vereadora professora Ângela, do PSOL do Paraná, por distribuir cartilhas com orientações para o uso seguro de drogas, como maconha, LSD, cocaína, êxtase, crack e cogumelos alucinógenos. Parlamentar que defende uma estratégia de redução de danos para dependentes químicos corre o risco de perder o mandato. O material, pago com recursos próprios de acordo com a vereadora, foi distribuído em audiência pública realizada na Câmara no último dia 5 de agosto. O evento teve como tema Sistema de Segurança Pública, Saúde e Políticas de Drogas para a cidade de Curitiba. Desde o dia 1º de agosto, todos os radares das rodovias federais brasileiras foram desativados por falta de recursos orçamentários para manter o Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade. A decisão atinge 47 mil quilômetros de estradas monitoradas pelo sistema e preocupa especialistas em segurança viária. Segundo o DENIT, a paralisação é consequência do corte de 88% no orçamento destinado à fiscalização eletrônica. Para manter os contratos ao longo do ano, seriam necessários 364 milhões, mas a lei orçamentária anual liberou apenas 43 milhões. Com suplementações e restos a pagar, o valor chegou a 79 milhões de reais, insuficiente para cobrir as despesas até dezembro. A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Tráfego já alertou que entrará na justiça caso os radares não sejam religados. De acordo com a entidade, os equipamentos são essenciais para conter o excesso de velocidade, principal fator de mortalidade nas estradas, segundo a OMS.
Em entrevista, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, do PDT, afirmou ter perdido apoio político após declarar voto em Lula nas eleições de 2022. Eu não estava apoiando exatamente o PT nem o Lula. Eu estava dizendo não à barbaridade que representava o bolsonarismo. Apesar de dizer não ter críticas pessoais ao presidente, Requião avaliou o atual governo como ineficiente. Falta um projeto de governo, não é uma presepada crítica, não é um espetáculo de televisão. É o que vamos fazer com o petróleo, com a água, com a educação. Ele também defendeu que o Brasil precisa de um projeto nacional acima de disputas entre nomes. O que me preocupa é um projeto para o Brasil, não é um nome. O nome é folclórico. Para o pedetista, o debate público foi tomado por celebridades fabricadas e perdeu o foco nas propostas concretas. De Brasília para o Bunker da Cultura, Web Rádio e TV, Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adam.